Eterno e querido Pai que habitas nas alturas do céu, te louvamos, Senhor, porque digno de honra é o teu nome, Senhor, no céu e na terra. Perante ti, Senhor, estamos aqui prostrados e com as nossas frontes dobradas em sinal de reverência para reconhecer, Senhor, a tua presença no nosso meio. Venha, Senhor, com o teu Santo Espírito nesta manhã. Possas me dar as palavras certas para que a tua vontade seja feita nesta manhã e que os teus filhos, Senhor, possam ouvir a tua voz e não a minha. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça que nos tem estendido até nesta manhã de sábado. Muitos dos teus filhos estão sofrendo, alguns sem vida. Mas nós hoje estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. E te agradecemos pela oportunidade que tu nos tens dado para que possamos sempre decidir por ti e sempre estar prontos para começar uma nova vida contigo. Oramos em teu nome. Amém. Bom dia, prezados irmãos, prezadas visitas. Antes de tudo, que o Senhor abençoe cada alma aqui presente e que nós possamos entender o que Deus tem na mensagem para nos dizer. Antes de tudo, queridos, eu quero agradecer do coração mesmo a todos os presentes, mesmo do coração, porque vocês puseram na vossa lista para estar aqui nesta manhã, no sábado. Eu gostaria de vos convidar para estarem presentes nas outras palestras também. Nós vamos ter estudos, como eu já disse outra vez, nós não vamos pregar. E nós vamos ter estudos e vamos também fazer apelos. E eu quero vos dizer que eu estou, de alguma forma, entusiasmado, né? Como Deus tem trabalhado, como Deus me tem provado. Sabem que eu estou a passar por uma cadeia de aflição, sabem? O meu coração está a ser muito afligido, porque eu temo que não tenho aquela palavra que eu devo falar, sabe? E se eu não falar a palavra certa, então eu não posso perder nada daquilo que Deus quer falar para você, sabem? Eu também gostaria de agradecer àqueles que vão nos visitar, né, no nosso canal e vão visualizar esta mensagem. Né, os nossos internautas, sejam muito bem-vindos também. Que eu também possa trabalhar no seu coração ao ouvir esta mensagem. Muito bem. O sábado passado nós falamos sobre a família. E a família em si, irmãos, é algo importantíssimo, mesmo na lição. A primeira pergunta tocava na família e gostei de algumas passagens do Espírito de Profecia que o Senhor tem nos mandado. A família é o local mais sagrado que Deus quer que nós possamos levar em consideração como o primeiro campo missionário. Quando nós consideramos o primeiro campo missionário a nossa família, então as coisas vão andar diferente na nossa vida. Muito bem, então nós falamos que o Moisés é um tipo de Cristo. Deus escolheu Moisés para levar o seu povo fora daquela cidade grande, imensa, que era a cidade do Egito. E a cidade do Egito também, nas nossas mensagens, ela é um tipo daquilo que é hoje, certo? Aquilo que é hoje as nossas cidades, as maiores cidades, principalmente os Estados Unidos da América, é um Egito, certo? E a Europa é as suas filhas. Não esqueçam dessa palavra. Nós vamos tocar um pouquinho também sobre profecia, também vamos falar sobre isso.
A preocupação minha no meu coração é o povo de Deus, como é que se encontra ele hoje. E de certeza, se o Satanás está a me atingir a mim, por muitas provações que Deus permita que ele venha sobre a minha vida, também, com certeza, você também tem esse problema. Eu creio que todo filho de Deus no mundo tem esse problema. Mesmo que não seja adventista, seja nossos irmãos católicos, evangélicos, eles têm a sua prova. Deus nos prova de uma forma maravilhosa. E o seu objetivo final é purificar você. Ele quer que você reconheça quem é o teu Deus e Ele quer que você por si próprio reconheça quem é o Deus que você está a servir na sua vida. Entende? Porque o nosso Deus na nossa vida, irmãos, muitas das vezes nós não o conhecemos. Porque quando coisas em nossa vida vêm e não tem, ou Deus não pode santificar coisas relacionadas com a forma de viver. Então, irmãos, há um problema gravíssimo. Você não vai ter como fugir se realmente pede que Cristo entre na tua vida. Deus de alguma forma vai tocar a sua vida. E quando Ele vai tocar a sua vida, você vai clamar pela justiça de Deus para que ela seja feita na tua vida. A vontade de Deus, como foi sempre com o povo egito, foi de libertação. Ele quer liberar. É sempre esta a vontade de Deus. Aqui fala sobre o clamor dos filhos de Israel. Se nós formos a ver no Êxodo capítulo 3, o verso 9 diz assim: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Deus ouve o clamor dos seus filhos. E não é só uma vez que ele fala isso. Irmãos, o clamor que se levanta no nosso coração para uma santidade. E eu não me sinto bem com a minha vida cristã. Não sei se você se sente bem com a sua vida cristã. Podem já pôr aqui a fotografia, o primeiro slide. A minha vida cristã, muitas das vezes eu olho para mim e eu disse assim, eu não consigo andar desta forma há muito mais tempo. Irmão, chega um momento em que nós, como o povo do Egito, alguns fiéis, que nós vamos já citá-los, temos nojo de nós mesmos. Sabem o que é isso, nojo? Sabem quando a gente faz a mesma coisa sempre? E a gente acha que, é mais uma vez e mais uma vez. Se nós temos nojo de nós mesmos, e eu estou a falar daqueles fiéis, não os infiéis, porque há adventistas que estão na mesma todos os dias, fazem as mesmas coisas todo dia e não têm temor a Deus. Ainda ontem estava a comentar com um amigo sobre o estado do povo de Israel e ele a comentar e a dizer, irmão, mas o que está acontecendo na nossa igreja? Irmão, no sítio vêm tantos estrangeiros e eu não sei como mais lidar com eles. Não sei como, irmãos. Irmãos, vêm na igreja de chinelos, de calça curta, não tem nenhum respeito. O sábado não é consagrado do pôr do sol ao pôr do sol. À tarde, esquece que é sábado. Irmãos, o nosso estado é grave. É o que eu estou aqui a dizer para vocês. O estado do povo de Israel no Egito era muitíssimo, era gravíssimo. E mesmo assim, o Senhor ouviu o clamor dos seus filhos e Ele considerou os fiéis e por causa dos fiéis vem liberar os outros também. Mas mais para o futuro, mais para
próximas palestras, nós vamos entender que aqueles que se desarraigaram de Cristo, se separaram de Cristo, nós vimos que no final, no tempo da prova, não conseguiram superar as condições, não conseguiram superar as provações. E no próximo tema e no outro tema nós vamos nos aprofundar e vamos ver, irmãos, que realmente, se nós não estamos a reconhecer o nosso estado agora de pecador, mas ter nojo do meu pecado e querer abandoná-lo, esse pecado que hoje eu amo, irmão querido e minha irmã querida, mais tarde na aprovação vai nos esmagar. Vai nos esmagar, irmãos. Do Egito à eternidade é o nosso lema. E vamos já entender o que era Egito. Vamos ver aqui no primeiro slide qual é o símbolo do Egito. Já falamos de outra vez, mas vamos também outra vez ler aqui sobre o Egito. O Egito, como símbolo do desafio de Deus, o ateísmo. Este parágrafo é essencial para mostrar que o faraó não era apenas um rei, mas um sistema que nega a Deus. Irmãos, nós, como povo, estamos no Egito. Querendo ou não, que você queira receber isso ou não, nós estamos no Egito. O sistema, quando são infiéis a Deus, aos seus mandamentos, que seja por um mandamento de Deus, para Deus é como se fosse ateu. Porque Tiago, capítulo 2, eu acho que verso 4, diz que qualquer que tropeça num só mandamento se faz culpado de todos. Portanto, para Deus é assim, já falei e vou voltar a falar. Deus menos 1 para Deus é igual com 0. Para que a gente sejamos reconhecidos pelo seu povo, nós temos que ser guardadores de todos os mandamentos do Senhor. E é este povo que necessário precisa aprender como obedecer a Deus. E para que isso aconteça, precisamos de conhecer primeiro quem? Cristo. Porque sem Ele não podemos obedecer. E então, de todas as nações mencionadas na história bíblica, o Egito foi o que mais ousadamente negou a existência do Deus vivo e resistiu a seus mandamentos. Nenhum monarca já se aventurou em rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito. Esta é a rebelião, e a nação representada pelo Egito daria voz a uma negação semelhante das reivindicações do Deus vivo e manifestaria um espírito idêntico de incredulidade e desafio. Grande Conflito, página 269. Portanto, como foi nos dias de Moisés e no faraó, vai ser no tempo do fim. Faraó também é um símbolo do Satanás. Eu falei a semana passada, mas eu não dei texto. Vamos para o texto. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel capítulo 29. O que é que diz aí? Ezequiel capítulo 29 diz o seguinte: abre, pois, a tua boca e diz, assim declara o Yahvé, o Senhor Deus, eis que posiciono-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo monstruoso, que repousa em meio aos teus rios, e exclamas, eis que o Nilo é meu, e eu o fiz para meu uso e deleite. Irmãos, quando aqui fala crocodilo monstruoso, outras traduções dizem o dragão. E se nós formos a Apocalipse, nós vamos ver na Apocalipse que o dragão é o Satanás. Agora, o que é um animal na profecia bíblica? E o livro de Daniel nos dá a resposta para aqueles que não sabem e não conhecem, nós já sabemos e conhecemos. Portanto, os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Portanto, o 4º animal é um 4º reino. O anjo Gabriel disse ao Daniel que este é o 4º reino que surgirá na terra. E este reino será diferente de todos os outros reinos passados e devorará com avidez a
terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Este reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, sabemos que isto é durante 1260 anos de supremacia papal. Portanto, esse poder que o Daniel fala, o quarto animal, também representa o dragão de Ezequiel, certo? Do Ezequiel 29, que é o crocodilo monstruoso. E este crocodilo era o faraó, era o terceiro faraó na altura. Portanto, este faraó era visto como um crocodilo, um animal monstruoso. No rio Nilo, tem crocodilos. E ele trazia, ou seja, ele reconhecia vários animais do Nilo como sendo deuses. O rio para ele era um deus. E ele diz, eu sou o Deus que criou o Nilo. E por isso, Deus se levantou contra ele. Portanto, e assim o grande dragão, Apocalipse 12, não vamos ler, né? Está aqui na tela. Assim o grande dragão foi escolhido para sempre. Ele é a antiga serpente chamada o diabo Satanás. Portanto, o tal dragão de Ezequiel, que era o rei, que era o faraó, o terceiro, ele também é visto como um símbolo de Satanás que oprimia o povo de Deus no Egito e não queria deixá-lo para ir servir a Deus. Portanto, não quis deixar servir. Não podia se consagrar no Egito. E o Satanás, por meio do faraó, oprimia o povo de Deus no Egito. E por isso os fiéis levantaram um clamor e disseram, Senhor, até quando, Senhor? E Deus ouviu o seu clamor e mandou Moisés para liberar o seu povo. Mas nós lemos um texto, e vamos ler aqui na tela também, que foram alguns fiéis que clamaram ao Senhor e Deus ouviu a sua voz. A causa da opressão, a guerra invisível para a adoração. Antes de sair do Egito, ou enfrentar o conflito final, o povo precisava do quê? De um reavivamento interno. Este texto nos explica por que Deus permitiu que a escravidão se tornasse tão rigorosa. Ele revela que mistura com o mundo, casamentos e costumes quase apagou a identidade do Israel. A raiz do problema, a apostasia interna, antes de Faraó oprimir o povo se afastou de Deus por livre vontade. O texto bíblico diz em Êxodo capítulo 6, 12, que Moisés perante o Senhor, e ele reclamava que o Senhor, os filhos de Israel não me dão ouvidos, não querem me ouvir, não querem sair daí. Estão tão bem lá, quentinos, né? Mornos. Hoje aprendemos que estão mornos. Irmãos, estar morno é exatamente o estado do povo de Israel lá. E não queriam salvação, não queriam saída. Tinham-se casado, diz aqui, com as egípcias e contrário. Eu vou ler aqui um texto, vocês até vão se passar. A guerra invisível pela adoração. Durante os anos de servidão no Egito, houve muitos entre os israelitas que se contaminaram com a idolatria também. Aqueles, porém, que eram fiéis a Deus, compreenderam que fora por causa do afastamento de Israel dele, por causa da sua disposição em se unir em casamentos com as nações pagãs, que o Senhor permitira que se tornassem servos. Será que, uma pergunta de reflexão, será que nós seguimos os mesmos passos? Outra pergunta, será que não é por causa de nós nos unirmos e adorarmos os ídolos do Egito que Deus não voltou ainda? E se calhar não há pessoas suficientes para clamar ao Senhor? E se calhar todos não nos habituamos
de tal forma que não queremos mais o céu? Ou nós queremos sermos salvos como nós estamos e achamos que Deus há de fazer uma transformação, daquela transformação miraculosa em bater das palmas? Isso não vai acontecer. Porque Deus, se você pedir que Deus tira o mundanismo, a idolatria dentro de você, Ele vai passar pelas provas. Mas, digo-lhe desde já, se você não quer passar provações, melhor é sair por essa porta e nunca mais cá voltar. Porque um cristão que quer sair do Egito vai passar provações, como nós vamos ver nos próximos episódios. Quantas provações, quantas murmurações da parte do povo de Deus. Quantas murmurações. Depois de ter passado com Cristo pelo mar, pelas pragas, uma por uma, Deus lhe deu da sua parte muitos sinais para que eles acreditassem. Mas o seu coração era duro, tal como o faraó, alguns deles. A guerra invisível pela adoração, Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas eles não ouviram por causa da angústia do espírito e da dura servidão. Êxodo capítulo 6, 9. Eles, os israelitas, não estavam preparados para a libertação. Tinham pouca fé em Deus e estavam dispostos a sofrer em sua condição degradada, contando que não fossem levados a maiores provações por causa de um esforço para a liberdade. Vocês estão a perceber? É exatamente o que a gente falou há pouco. Do mesmo modo, lhes concedi os meus sabates como um sinal entre nós para que compreendessem que eu sou Yahvé, o Senhor, que o santifica. Ezequiel 20. O povo de Deus, sob pressão. O Moisés confrontou o faraó, mas a resposta foi mais trabalho. Isso serve para mostrar que antes da libertação, a crise o que faz? Piora. A crise piora. E quem está por trás da crise? Satanás. Aumenta-se o serviço sobre estes homens, diz ele, para que neles se ocupem e não deixem ouvidos a palavras mentirosas. Eles são ociosos. Ociosos nada. Os fiéis queriam agradar a Deus. Os fiéis queriam fazer o quê? Servir a Deus de coração. Mas o Satanás não os deixa. E nem aqui nos deixa. Me dá tanto trabalho, como eu, né? Trabalho até cair, mas Deus seja louvado, estou aqui de pé. E depois não nos dá tempo para a gente ler, a gente estudar, se alimentar com a palavra de Deus. O que é que você vai estudar às 10 da noite, irmão? Você consegue entender alguma coisa às 10 da noite? Ou passar a lição? Ainda mais depois de ver umas telenovelas ou algum filme de ação. Vá lá. Vamos ser reais. Quem é que lá apetece abrir a Bíblia e ler depois de um filme ou depois de uma boa janta que dá vontade de dormir? Irmãos, há coisas aqui, daquilo que eu estou a falar, irmãos, são coisas reais. O que aconteceu comigo não é só com você. Estão a perceber? E eu quero me abrir perante vocês para que vocês possam entender que Deus quer nos resgatar. E se nós não vamos clamar a Deus, você não vai ser resgatado, irmão. Você vai ficar morno até chegar à lei, o decreto. E quando chegar ao decreto, será tarde demais. Porque eu creio, irmãos, que muitos ficaram no Egito. Entendem? Não saíram todos. E mesmo quem saiu do Egito, já com as suas esposas egípcias, aquela mistura de gente que diz a Bíblia, né? Essas pessoas não foram convertidas do coração. Essas pessoas queriam voltar para trás. Nós vamos aprender na nossa história, é triste. O povo de Deus sob pressão. Satanás trabalha para que as exigências de Deus sejam postas de lado em favor das tradições humanas. Assim como o faraó, os líderes da terra farão leis para obrigar o povo a violar o sábado de Deus, alegando que o país está em crise por causa da desobediência do domingo. Irmãos, precisamos trabalhar mais. O povo lá fora diz assim, vamos trabalhar 4 dias por semana. Isto vai ser implementado, queridos, mais cedo ou mais tarde. E depois vai sobrar o sábado
Você quer o sábado livre? Vai dizer, não, você tem que trabalhar. O domingo é para acordar, não é o sábado. Estão a perceber? Irmãos, o grande conflito já falou isso há centenas de anos atrás. E hoje você está a ver com seus olhos está a cumprir e você está nem aí. Você não liga. Não, isto não é no meu tempo. Deixa eu fazer a minha vida. Mas aqui a profecia diz que isto, portanto, que aconteceu no Egito, vai voltar a acontecer de novo, irmãos. Estamos perto, em cima da hora. O conflito pela guerra do sábado, vamos continuar com este pensamento. Faraó reconheceu que o sábado era o que fortalecia a resistência espiritual de Israel. Oh sim, irmãos, isso é pura verdade. A tática do inimigo, aumentar o trabalho para impedir a adoração. Outro ponto é Faraó acusou Moisés e Arão de estarem impedindo o povo em seu trabalho. Os mesmos métodos são hoje praticados. Os homens são levados a crer que a observância do sábado os impediria de obter o sustento. Satanás trabalha para que as exigências de Deus sejam postas do lado em favor das tradições humanas. Patriarcas e Profetas, página 258. Só para abrir aqui um parente pelos nossos internautas, que eu tenho muitos amigos que são protestantes e católicos. Irmãos, nós estávamos a falar já há mais de 180 anos sobre esse assunto. E nós pregamos aqui do púlpito. A nossa própria igreja não entende, muitos dos nossos irmãos não querem reconhecer o tempo do fim que a gente estamos a viver. Já se deu algum, entre aspas, decreto dominical em vários países com a ideia de fechar os centros comerciais no domingo. Isto para nós é um grande sinal porque a profecia está se cumprindo. E então, o poder papal mais o poder protestante da Apocalipse 13, há uma unidade de poderes que vão se unir para fazer guerra aos santos, assim como se uniu o faraó com o seu bando de sacerdotes, falsos profetas, né? Que também fizeram milagres e vão se unir para combater contra o povo de Deus. Fecho as aspas, vamos continuar. O conflito pela guarda do sábado, vamos continuar o raciocínio. Moisés e Arão, por que fazer cessar o povo das suas obras? Disse ele, ide às vossas cargas. Já havia o reino sofrido perda pela interferência desses estrangeiros. Pensando nisto, ele já acrescentou, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Quando aqui do púlpito diz, irmãos, parem de trabalhar o sábado. Santifica-se, irmãos, completamente. O sábado é do pôr do sol ao pôr do sol. Não fazem as vossas coisas no sábado, coisas pessoais. Daqui está sempre o clamor. Mas, por outro lado, o Satanás, o inimigo, nos quer dar mais cargas, mais preocupações. Irmãos, e Deus está a clamar do outro lado. Faça alguma coisa. Clama pela tua salvação. Se importa com o tempo em que você está a viver. O conflito pela guarda do sábado, o mesmo raciocínio, em seu cativeiro, tinham os israelitas até certo ponto perdido o conhecimento da lei de Deus. E haviam-se afastado dos seus preceitos, que é a lei de Deus. O sábado tinha sido geralmente desrespeitado. E as cobranças dos maiores de tarefas tornaram sua observância aparentemente impossível. Mas Moisés mostra ao seu povo que a obediência a Deus era a primeira condição de livramento. E os esforços feitos para restaurar a observância do sábado vieram a ser notados pelos seus opressores. O que eu posso tirar deste texto aqui? Tarefas, certo? Opressão, preocupação, é o que nos leva a desrespeitar o sábado do Senhor. Com outras palavras, é que nos leva a desrespeitar o quarto mandamento que se encontra no Êxodo capítulo 20, verso 9. Santificais os meus sábados, porque eles são um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Deus que vos santifica. Ezequiel 20, 12 também diz que eu sou o Senhor do sábado e ele é um sinal entre mim e vós. Irmãos, são coisas que Deus está a clamar pela
a nossa santificação e reforma. Mas a casa do Israel, no contexto, irmão, vejam só aqui, no contexto do Egito, povo Egito, abrem as vossas Bíblias, se faz favor. Ezequiel 20, vamos ler Ezequiel 20, capítulo 20, verso 5 em diante. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual manava leite e mel. E é a glória de todas as terras. Então lhe disse, cada um lança de si as abominações dos seus olhos e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Portanto, o contexto aqui do Ezequiel 20, que fala sobre os mandamentos do Senhor e fala sobre o sábado, é o contexto do Egito, certo? E nós aqui estamos como o símbolo. É o símbolo do mundo do hoje, portanto, o símbolo do Egito é o símbolo do mundo do hoje. E nós temos que nos reconhecer na história estando aqui, nessa situação. Portanto, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer, e eles para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverão por eles. Quais foram os estatutos que o Senhor deu? Os 10 mandamentos. E como é que o homem pôde viver, ou como é que o homem pôde ganhar a salvação? Guardando os mandamentos de Deus. Você pode dizer, está errado, Samuel. Não, não estou errado. Porque a fé se demonstra pelas obras, irmãos. A graça de Cristo nos salva. Mas a graça de Cristo recebida em mim mostra uma obediência para com a lei de Deus. Porque não é a lei que me salva. Mas também não vou entrar no céu se não obedeço à lei. E é assim que funciona o Evangelho eterno de Deus. E não podemos brincar com isso, irmãos. E também lhe deu os meus sábados, verso 2, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor os que santifica. Mas a casa de Israel rebelou-se contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. Outra vez o Senhor sublinha e dizer, viva. Viva, meu filho, mas para isso tu tens que me obedecer, porque eu estou a te mostrar o caminho certo. Se obedeceres à minha lei, tu serás feliz, meu filho. É o que está aqui a dizer o Senhor. E o Senhor aqui está chorando contra o Israel. Diz assim, profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse-lhe que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que foi, ou o que eu fiz? Eu os tirei fora. Por quê? Por causa do meu amor. Porque eles não mereciam tirar fora do Egito, da escravidão. Eles não mereciam, queridos. Mas o Senhor, por amor ao seu nome, nós vamos ver à tarde que o sangue do Cordeiro é muito poderoso. É muito poderoso. Para poder purificar cada pecador. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. Durante todos os anos de servidão no Egito, tinha havido entre os israelitas alguns que se apegavam ao culto de Jeová. Alguns. Estes ficavam dolorosamente perturbados ao ver uns filhos diariamente testemunhar as abominações dos gentios e mesmo curvarem-se aos seus deuses falsos. Paro agora e faço uma pergunta. Quando você anda na rua e você vê as abominações que estão no seu redor, as músicas que são como é que se fala? A música profana. Os palavrões. A sensualidade, a imoralidade. O que é que você acha
com isso? Você se agrada? Você tem prazer em olhar tais coisas? E o mundo está na sua casa, irmão. O mundo está no telefone, no computador. A profanação dos nossos olhos está nas nossas mãos. E tem um texto aqui que Deus diz, e nós vamos ler, que eu preciso ler isso. Diz que entregou os seus filhos ao Moloque. Como é que você pode entregar o seu filho ao Moloque hoje em dia? Como? Veja como é que diz aqui o Senhor. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. A palavra de Deus é tão clara, irmãos, que nós não podemos falhar. Nós não podemos falhar. Infelizmente, irmãos, nós não lemos a Bíblia e não estudamos. E por isso, nada nos preocupa, nada mexe conosco. Porque se a gente não estuda, eu me sinto bem, porque é a tradição. Eu vou sábado, eu oro. Mas quando a gente vai profundo, a gente vê, irmãos, que não é bem assim. Jesus fala assim, profeta Ezequiel, capítulo 23. 27. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição. A tua prostituição trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor, eis que eu te entregarei às mãos dos que odeias, nas mãos daqueles a quem tens separado da tua alma. Verso 30. E estas coisas te farão. Por quê? Porque prostituíste a povos gentios e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice nas tuas mãos. E falando agora sobre a aloe e a oliva, verso 35 e 36, 37, vamos ler em diante. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devações, né? Devações. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, porventura julgará a tua aloe e a oliva, mostrar-lhes, pois, as tuas abominações, porque adulteraram e sangue se acham nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Irmãos, verso 31 diz assim, porquanto haverá sacrificado os seus filhos aos ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia, olha os sabatistas, olha aqui os guardadores dos sábados. Porquanto havendo sacrificado os seus ídolos, porquanto havendo sacrificado os seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no sábado na igreja, no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Quem é que é a aloe e a aloíba? Alguém sabe dizer? Irmãos, esta é a filha de Israel, irmãos. Esta é a igreja de Deus. Vocês sabiam disso? A aloe e a aloíba são as filhas da casa de Israel. Irmãos, o que é uma mulher na profecia? A igreja. Portanto, o Senhor não se indignaria se fosse uma igreja do Egito, digamos assim, né? Que tem deuses, né? Vários deuses. E ele se indignou por causa da sua igreja. Que trouxe consigo do Egito o quê? A profanação, a prostituição. Como é que nós hoje podemos nos prostituir? Como é que os nossos olhos podem ser afetados pela prostituição do Egito espiritual de hoje? Como é que os nossos filhos podem ser hoje entregues ao Balaque? É o que diz aqui. Sacrificaram os seus filhos aos ídolos. Muito obrigado. Deus te abençoe. Sacrificaram os seus filhos aos ídolos. Irmãos, quando há negligência dos pais,
querem tempo para fazer os seus prazeres e colocam um computador, um telefone ou um iPad nas suas mãos. É exatamente isso que significa, irmãos. Você está a entregar o seu filho ao ídolo. Creia-me, irmãos, que isso é verdade. E o Manassés sabe disso. Que eu já falei para ele. Filho, o telefone é uma arma do diabo. E se nós não cuidarmos, nós entregamos nossos filhos, toma-os. A quem? Ao Moloco, ao Satanás. O conflito pela guarda do sábado e este rebeldia e a nação representada pelo Egito daria voz a uma nação semelhante das reivindicações de Deus, do Deus vivo, e manifestaria um espírito idêntico de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente ao Egito. De todas as nações mencionadas na história bíblica, o Egito foi o que mais ousadamente negou a existência de Deus. Vivo, o Deus vivo, e resistiu aos seus mandamentos. Nenhum monarca já se aventurou em rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito. Já sei que estão cansados, já vamos terminar. A conexão com o poder dos Estados Unidos. Não podemos deixar colocar a profecia do Egito com a profecia de hoje, que é o Estado Maior, onde cada abunda sem palavras. O capítulo 36, de grande conflito, ela descreve como um espírito de dragão, que em Ezequiel 29 fazia, ou habitava no Egito, passa a operar através da imagem da besta, Estados Unidos da América. E isto se encontra na Apocalipse capítulo 13, nós vamos estudar esse capítulo. Pela promessa de grandes vantagens, Roma está empenhada em estabelecer o seu poder. E se verá que a Igreja Protestante dos Estados Unidos será a primeira a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do Espiritismo e estenderá o braço sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país, Estados Unidos da América, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. O grande conflito 588. Conexão com o poder dos Estados Unidos. O faraó modelo para os pioneiros. A tríplice união, dragão, besta e falso profeta, é a manifestação final do orgulho egípcio. Se o faraó de Ezequiel dizia que o rio é meu, o sistema final diz que o mundo e as leis são nossos. Nós mandamos. É o domingo. Todo mundo tem que parar. Não é isso que diz o Papa? Mudanças climáticas. Temos que parar por causa da população. E encontra todo tipo de coisas que hoje você nem pensa que isto alguma vez, algum dia vai ser um decreto. Irmãos, vai ser um decreto sim. E este decreto oprimirá os santos. Assim como o faraó oprimiu o povo egito. Trabalham ociosos. Trabalham. E nós, por medo que vai nos faltar a água e o pão, se não estar ligado em Cristo, enraizado em Cristo, assim como nos ensinou a nossa lição hoje de manhã, nos vamos ceder. Preocupa-se com a sua salvação, irmão. Preocupa-se. O cativeiro do pecado, o parágrafo da página 588, mostra que, assim como o faraó usou a força para impedir o sábado, o descanso dos hebreus, os Estados Unidos e a Roma, o poder papal, usarão leis dominicais para impedir o descanso bíblico, escravizando a consciência. Isso já foi na era passada, no ano 320, no tempo 321, no tempo de Constantino, já se demonstrou que houveram leis dominicais, vai na história e procura. Houveram leis dominicais que oprimiu o povo de Deus e perseguiu o povo de Deus, irmãos. Quando eu leio o grande conflito sobre a opressão que os nossos mártires, o nosso povo, queridos, os nossos pioneiros, entregaram a sua vida. A sua liberdade de hoje religiosa está marcada pelo sangue dos mártires, irmão. E você não aprecia isso? Eu não aprecio isso. Eu não dou valor. Oh, meus irmãos, quando isso vai acontecer, quando aquele decreto vai sair, meu Deus, não sei como é que a gente vai agir. Alguns vão virar malucos. Alguns vão darem doidos. Porque não estão preparados. A Bíblia diz que irá fugir de um lado para o outro. E ninguém terá para falar uma palavra sobre Deus. Porque o Espírito Santo foi traído.
Você já se imaginou? Você já pensou com aquele dia? Já sonhou? Sonha, irmão. Porque eu sonho. Eu aflijo o meu coração todos os dias. A lição dizia na segunda-feira que se você não receber o selo de Deus, luta com todas as forças para fazer parte de 144 mil. Se você não fizer parte desses, irmão, você não vai ser salvo. Vocês estão a entender? Irmão, isto é muito sério, irmãos. É por isso que eu trago a história do Egito no nosso dia. Demascarar os falsos deuses. As pragas do Egito destinavam-se a dar ao povo daquela terra um conhecimento do verdadeiro Deus e a abater o orgulho da confiança do faraó e dos seus conselheiros. O Senhor daria aos egípcios oportunidade de ver qual era a sabedoria dos seus homens poderosos, qual fraco o poder dos seus deuses, quando se opunham aos mandamentos de Jeová. Vai acontecer de novo, irmãos. Milagres vão ser feitos. Você verá milagres. Você verá pessoas a ressuscitar. Mas se não tem no seu coração a palavra do Deus vivo, pelos seus frutos conhecereis a palavra de Deus. Se eles não obedecerão, principalmente ao quarto mandamento, esse poder, quem faz milagres, é o próprio Satanás. Estavam lá os magos, fizeram uns milagres. O primeiro e o segundo, tornou água em sangue. Pumba! Os rás, transformaram o rás, fizeram rás, diz a Bíblia. Mas o Espírito de Profecia nos fortalece a palavra, diz assim, Satanás não tem poder de criar. Ele não tem poder de dar vida, mas ele tem poder de ilusionar. Você vê no telefone, no seu computador, aquelas coisas lá. Há pessoas que fazem milagres no TV, tá? É um programa ilusionismo. É um programa de... inteligência artificial. Tudo bem. Mas, irmã, essas coisas parecem que são reais à nossa vista, certo? E há muitos que creem. Uma pessoa transforma-se numa leoa, um leão, em animais, assim. Irmãos, essas coisas vai ser feita à sua frente. O que é que você vai fazer? Você tem que crer. Você vai dizer não. Como é que diz Isaías 20? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem assim, não virá a luz sobre eles, a alva. Não virá. Porque eles estão na escuridão. Porque o Satanás é que os guia, irmãos. O Egito dentro de Israel. A mistura. O capítulo 28 destaca que as primeiras pragas atingiram tanto os egípcios quanto os israelitas. Por quê? Porque muitos israelitas estavam vivendo exatamente como os egípcios. Tá, oi vizinho, tudo bem? Vão tomar um café? Oi vizinho, vamos ver um filme. Vamos ver um filme no cinema. Vamos passear, temos uma festa. Ah, irmão, vem cá este fim de semana. Vamos fazer um churrasco. Não é assim, irmãos? Esse é o nosso povo. Irmãos, eu já vi coisas, Deus me livre. Nós vamos falar sobre o sábado, sobre a lei de Deus, vocês nem vão se imaginar. Mas vamos nos aprofundar nisso. Irmãos, no sábado você come pizza feita você prepara a pizza no momento, você prepara, estala os ovos, tá? Você prepara, você põe lá os seus brócolis para fritar, para cozinhar. Irmão, a palavra de Deus diz que não cozinha tudo que tens para cozinhar, ferve tudo que tens para ferver. Ele não vai atender mais longe, diz assim, passa o teu sapato, toma o teu banho, prepara-se. Irmãos, isso são coisas que nós nem não ligamos. Mas perante Deus, diz a palavra, por falta de conhecimento, eles perecerão. Muitos dos israelitas tinham até certo ponto conformando-se com os costumes egípcios e tornaram-se idólatras. E por isso o Senhor permitiu que as primeiras pragas caíssem sobre eles, a fim de que pudessem ser levados a refletir sobre a sua verdadeira condição espiritual. Por que Deus permite que venha opróbrio e provação sobre a sua vida? Por que você está sofrendo? Por que você se acha que é o único no mundo que está sofrendo, que não tem ninguém a sofrer como você? Parece que caiu uma pedra bateu e pronto, aí você não se consegue levantar mais. Senhor, por que estás a nos castigar? Será que é esta a sua experiência? Irmãos, quando Deus permite que venha a aflição, é para que você seja salvo. Não tem muito para falar muito mais sobre isso. Se você quer ser salvo, aceita que a aprovação vem de Deus.
Que seja uma doença, que seja uma separação, que seja algo que tenha a ver com a sua saúde, né? Doença. Algo que alguém de tua família, teu próprio demais, traz muito sofrimento. A Bíblia está tão longe e diz assim, olha irmãos, a tua mulher que está do teu lado, ela te oprimirá. Aquela mulher que senta no teu braço, ela vai ser tua inimiga, ao contrário. Agora eu pergunto para vocês, e quando Deus retirar o seu espírito da terra, como é que vai ser? Vai ser Ele que vai te vender? Ou vai ser você a vendê-la? Se você não tiver Cristo no coração. Mas Deus também tem solução para isso, irmãos. Porque Deus é poderoso, irmãos. Últimos pensamentos. A distinção feita entre os israelitas e os egípcios era uma prova marcante do poder de Deus. Enquanto as trevas cobriam a terra do Egito, havia luz nas habitações dos israelitas, irmãos. Há luz em tua casa hoje, querido. Vê o teu vizinho que você é diferente. Você está a sentir comigo o peso da palavra. Irmãos, no Egito foi o sangue nos umbrais para nós e a justiça de Cristo que nos guarda do juízo final. Morreram os filhos dos egípcios. E foi grande clamor na terra, diz a palavra de Deus. A introdução para tarde, as pragas mostraram que os deuses do Egito são impotentes para ajudar. A apostasia de Israel quase os destruiu junto com o faraó. Mas Deus, em sua misericórdia, providenciou um escape. No Egito foi o sangue nos umbrais para nós, é a justiça de Cristo que nos guarda do juízo final. E sobre isso falaremos nesta tarde, se assim Deus nos permitir. Irmãos, o resumo do nosso tema foi o primeiro tópico, o julgamento dos deuses. As pragas provam que a razão humana e os espíritos são nada diante de Jeová. O segundo tópico falamos que a purificação de Israel, sobre a purificação de Israel. As pragas serviram para tirar o Egito do coração dos filhos de Israel. E é o que Deus quer fazer para você hoje também, irmão. A proteção no conflito final, no tempo do fim, as últimas 7 pragas cairão sobre os que têm o sinal da besta. Mas os que têm o selo de Deus estarão protegidos. Não tocará. Salmos 91. A irmã Fátima, hoje de manhã, ela falou sobre isso. O fim do conflito, o quarto e último tópico foi a libertação final, não será por mãos humanas, mas pelo braço forte do Senhor, assim como foi na saída do Egito. Irmãos, todavia, página 228. Todavia, o príncipe do mal tinha ainda um objetivo de maior alcance ao se manifestar os seus prodígios por meio dos magos. Ele sabia bem como Moisés, quebrando o jugo do cativeiro sobre os filhos de Israel, prefigurava Cristo, que devia destruir o reino do pecado na família humana. Saiba que, quando Cristo aparecesse, grandes milagres seriam operados como prova para o mundo de Deus. Satanás temia perder o seu poder, contrafazendo a obra de Deus, efetuada por meio de Moisés. Esperava não somente evitar a libertação de Israel, mas também exercer influência através dos séculos futuros para destruir a fé nos milagres de Cristo. Satanás está constantemente à procura de falsificar a obra de Cristo e estabelecer o seu poder e pretensões. Leva os homens a explicar os milagres de Cristo, fazendo parecer que são o resultado da perícia e poder humanos. Destrói assim em muitas mentes a fé em Cristo como Filho de Deus e leva-os a rejeitar a graciosa oferta de misericórdia através do plano da redenção. Eu não sei como é que você tem andado até agora, não sei como está a sua fé, mas eu sei que eu fui provado. E o Satanás tentou, irmãos, me fazer descrente, ateu. Eu não sei você, mas ele já tentou, irmãos, me tirar da plataforma completamente. Irmão, se ele não consegue colocar no teu coração um ídolo que você o acaricia, ele tem duas coisas. Ou te consegue manter sob o seu poder
por alguma coisa que você gosta demais, partilhar-se o profeta diz que qualquer coisa que você colocar antes de Deus se torna um ídolo. Qualquer coisa que você ama. Irmãos, quando Satanás não consegue de um lado, ele te faz completamente para você deixar de crer e abandonar a fé. E a outra situação em que você está aqui, morno, está a ouvir, mas nada você faz com a sua vida. E eu oro ao Senhor de coração para que você desperta. Porque o Egito de hoje está querendo tomá-lo para si. Que o Senhor possa te resgatar das mãos do opróbrio do Egito e que você possa clamar ao Senhor: Jesus, Senhor, salva-me. Eu quero sair do Egito, Senhor. Qual de vocês querem ter essa experiência nessa manhã? Levanta a sua mão. Eu quero sair do Egito. Que o Senhor abençoe vocês. Vamos nos encontrar à tarde para que possamos de novo continuar as nossas palestras. Muito obrigado a todos. E tragam vossos amigos. Obrigado. Vamos